Como ser verdadeiramente organizado? Quando a gente fala em organização pessoal, a maioria das pessoas pensa na organização física, ou seja, a organização das coisas, papelada, ambiente organizado, às vezes questão de pontualidade, agenda, manter a vida organizada, os compromissos em dia. Mas a organização integral, a organização completa, ela envolve mais dois níveis que são até mais importantes do que a organização física. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. A organização integral revela a pessoa verdadeiramente organizada. E é uma condição raríssima, é muito difícil ter esses três níveis de organização que a gente vai ver aqui num nível bem sadio. É claro que tudo que a gente fala em termos de traços pessoais, atributos de personalidade, habilidade, são gradações. Ninguém tem ou não tem alguma coisa. A gente pode não estar no 100%, mas a gente quase nunca está no zero também. Ninguém pode dizer que não tem nenhum nível de organização. Sempre tem uma porcentagem. Então é importante manter isso em mente para não ficar naquele jogo de 8 ou 80, achando que ou tem, no caso aqui, organização, ou não tem. Os três níveis de organização que a gente vai ver aqui são o físico, que é o mais óbvio, o emocional ou psicológico e o mental. Esses três níveis, eles não operam separadamente, eles formam uma tríade. Um afeta o outro. A gente vai ver um por um e depois a gente vai ver como que eles interagem entre si. O nível físico é aquele que a gente se refere quando a gente fala de organização. É o ambiente organizado, é a pontualidade, é o uso efetivo do tempo, é o uso de sistemas para lidar com a complexidade da vida, é o uso de técnicas de produtividade para otimizar os recursos, enfim. A organização física é a boa administração da vida, das coisas e dos compromissos e atividades. Depois a gente tem um nível de organização emocional ou psicológica. E essa organização é o que o nome diz, é a organização das nossas emoções. Mas o que isso significa na prática? Pensa numa pessoa destrambelhada, descontrolada emocionalmente, que perde as estribeiras com muita facilidade. O que está acontecendo com essa pessoa? O próprio termo descontrolada já denuncia que o problema talvez seja uma desorganização psicológica. E o que é essa organização emocional? Saber colocar cada emoção em seu lugar, saber usar as emoções da forma correta, na hora correta, não perder o controle das emoções, o não perder as estribeiras, né? O que vai desde de ser capaz de evitar um desespero ou controlar estados ansiosos, não só do lado negativo, mas do lado positivo também. Sabe aquele cachorrinho, quando ele está animado demais com alguma coisa que ele não consegue se conter, ele não consegue conter a excitação, a animação? Tem ser humano que é assim também. Então esse descontrole emocional, ele não é só relacionado a aspectos negativos, ele também ocorre quando alguma coisa muito legal tá para acontecer, ou a pessoa não consegue controlar aquela ansiedade, às vezes até tem processos de insônia, porque ela mal pode esperar alguma coisa que vai acontecer. Agora, todo descontrole emocional, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, ele afeta a vida de diversas formas, principalmente a capacidade da pessoa raciocinar claramente, tomar decisões assertivas, e isso pode ter consequências sérias na vida dela. Ela fica com a capacidade de processamento de informações e de julgamento comprometida, porque as emoções dela estão um rebuliço. Ela não consegue discernir o que é realmente melhor para ela, o que é ideal, qual a decisão certa a ser tomada. A inteligência emocional, que é um tópico muito falado ultimamente,
ela revela um nível de organização emocional. A pessoa ser capaz de usar as emoções dela de uma forma coerente, comedida, com discernimento. Agora, se você observar esses 3 termos que eu acabei de usar para descrever a inteligência emocional e a organização psicológica que ela promove, você vai concluir que eles todos estão ligados a ideias que estão por trás dessas emoções. O que nos leva ao terceiro nível de organização, que é a organização mental. A organização mental, ela é parte dessa tríade, mas na realidade é ela que carrega os outros 2. É até possível falar em um processo cascata. A organização mental, ela vai determinar o nível de organização emocional que vai ter um impacto no dia a dia da pessoa e na capacidade dela se organizar fisicamente com as coisas e os compromissos dela. A organização mental é evidenciada pela clareza de pensamento, pelo discernimento, pelo senso crítico, pela coerência das ideias que a pessoa tem. Se você pensar em estados alterados emocionais, por exemplo, da onde que eles vêm? Eles vêm de ideias confusas, desorganizadas, incoerentes, que acabam fazendo a pessoa perder o controle e se desorganizar emocionalmente. O próprio processo de ansiedade tem muito a ver com medo do futuro, incerteza sobre o que está por vir, como é que vai ser, o que vai acontecer. Essa inquietação, ela revela uma confusão mental. O desespero, o perder as estribeiras, perder o controle das emoções, o choro compulsivo, também estão ligados a ideias incoerentes, confusas, destrambelhadas que estão ali alimentando aquele estado emocional. Então você vê como que esses 3 níveis de organização, eles estão interligados. Uma desorganização mental e psicológica, ela pode ser observada nos hábitos improdutivos da pessoa no dia a dia, dispersão excessiva, perda de tempo, impontualidade, bagunça das coisas, dos objetos dela. Então, uma coisa que parece simples, como se organizar melhor, ser mais pontual, cumprir prazos sem maiores problemas, isso pode ser rastreado lá para ideias que não estão bem formadas. Uma forma de raciocínio que não é muito eficaz, falta de discernimento, e daí vem para as emoções gerando ansiedade, perturbabilidade, irritabilidade, inquietação, frustração, quando a pessoa não entende o que está acontecendo, por que não está saindo como esperado, e isso vai afetar a capacidade da pessoa realizar as coisas no dia a dia dela. Então, hoje eu gosto de falar em organização integral. A gente não deve só buscar aprender como ser mais produtivo, mais organizado fisicamente, mais eficaz, mas a gente também deve estar ciente desses 2 outros níveis de organização que afetam a nossa qualidade de vida como um todo. Problemas como estresse, ansiedade, como a gente viu, inquietação, vulnerabilidade ao tédio, que pode levar a pessoa a se dispersar e ter menos produtividade, até aquela paz de espírito que a gente busca, tudo decorre dessa tríade da organização integral. Se ela está bem consolidada, mesmo que não 100%, a pessoa tem uma maior qualidade de vida. Se ela tem furos, seja na parte mental, ou na parte psicológica, ou na parte física, ela vai ver os reflexos disso na qualidade de vida dela. Ela vai ter mais estresse, mais preocupações, vai ser mais difícil para ela conduzir as atividades no dia a dia e ser produtiva e lidar com as emoções. Eu agradeço muitíssimo você estar aqui e ter assistido esse vídeo. Se você quiser acompanhar meu trabalho, você pode se inscrever no canal e também pode se inscrever por e-mail no site Guia da Vida em guiadavida.com.br. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso me ajuda demais. Um grande abraço e até a próxima!